Olá, é quarta-feira, dia 11 de janeiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos trazer muitas dicas para te ajudar a cuidar do seu bebê, isso mesmo. E ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro A Vagas, tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. E o nascimento de um bebê traz muita alegria, mas também uma grande quantidade de dúvidas, principalmente quando se trata ali do primeiro filho. Durante o pré-natal, ajuda bastante a você que está em casa nos acompanhando participar de rodas de conversas. Isso sobre gravidez, sobre parto e também cuidados com o recém-nascido. Também é muito importante tirar dúvidas com a equipe que acompanha a gestação. Ouvir conselhos de parentes e amigos que já passaram por essa mesma situação, que pode também ajudar você, pai e mãe, que está menos habituado aí com essa nova realidade. É também muito importante distinguir ali as práticas corretas dos mitos que são compartilhados por aí. Então, preste bastante atenção que vamos ter muitas orientações nesta edição do programa. E para nos ajudar com essas dicas e orientações, vamos conversar hoje aqui no nosso programa com a doutora Vilneide Braga, ela que é pediatra, coordenadora do Banco de Leite do IMIP, professora do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, ela também é mestre em Saúde Materno-Infantil da Universidade de Londres. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo e vamos conversar também com Amanda Guimarães, ela que é nutricionista infantil e mestre em Saúde da Criança e do Adolescente. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, porque antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. A reportagem é do Magdiel Nayal, com narração de Jéssica Moura. O nascimento de uma criança exige uma série de cuidados. É comum que os preparativos comecem logo após a certeza da gestação. Thaís teve o primeiro filho e tem muitas perguntas. Já Rosália está acalentando o terceiro filho. Depois de um menino e uma menina, a pequena Pietra veio desempatar para o lado feminino. Depois do terceiro a gente tem pouquíssimas dúvidas, né? Mas também quem me ajudou foi minha mãe. Quando a mãe participa fica melhor ainda, mas para as que não tem mãe, né, que participa, é um pouco difícil. Com a experiência, as dúvidas diminuíram, mas a felicidade com a chegada da pequena é crescente. Além de toda a alegria que a chegada de um bebê traz para a família, inúmeras dúvidas e muita ansiedade acompanham as mamães de primeira viagem. As principais questões são sobre o tipo de choro, o sono e a hora da amamentação dos recém-nascidos. Thaís conta com a ajuda da mãe e já conseguiu a resposta para muitas dúvidas, mas a preocupação em fazer o melhor pelo Luiz Miguel permanece. Cuidar bem dele direitinho, né? Botar ele direitinho para dormir, cuidar dele. Os esclarecimentos ficam por conta da especialista. De início, ela alerta que os cuidados devem começar ainda na gestação. Por isso que é importante que a mãe procure o pediatra antes do parto, para ela já tirar algumas dúvidas que já podem orientar e esclarecer nos primeiros dias de vida, tá? Depois, após o nascimento, as dúvidas surgem inúmeras, principalmente as mães de primeira gestação, né? Uma das mais comuns em relação ao choro, que a gente sabe que o bebê chora muito e é difícil você interpretar qual é o choro de fome, qual é o choro de sono, qual é o choro que está incomodando o bebê, porque a única maneira que ele tem de se manifestar é chorando. E muitas vezes ele chora, mas ele está bem. Mas dentre as causas mais frequentes do choro, obviamente, é a alimentação, né? É fome, né? Então, a gente estimula o aleitamento materno, né? Precocemente. Além da necessidade de estimular a amamentação, a mãe precisa saber que não existe um horário fixo. É a demanda do bebê, né? Mas o que a gente recomenda é que ela deixe algum tempo ele amamentando, para que ele também se sinta satisfeito e que não fique o tempo todo no peito. E quanto à hora do sono, o bebê entende quando é dia ou noite? Ele, intraútero, não sabe. Então, quando ele nasce, durante o dia, manter as janelas abertas, manter a vida normal da casa,
para ele entender que aquilo é dia e que ele tem que ficar mais acordadinho. Durante a noite é que você coloca ele no escurinho, sem barulho, para que ele aprenda que isso é noite. E também tem alerta sobre as visitas e os primeiros passeios. Não é que não seja recomendado a visita, mas que seja feita uma visita assim, moderada. Não é todo mundo chegar ao mesmo tempo, né? Se alguém for pegar no bebê, lavar as mãos bem com sabão e água. A gente recomenda que qualquer familiar que esteja doente, que ele não vá visitar o bebê, que ele espere se recuperar para aí então visitar. Em relação à saída do bebê de casa, né, o que a gente recomenda é que pode sair. Agora, não levar ele para ambientes fechados e ambientes que tenha muita gente. E é claro que não poderíamos esquecer de que a caderneta de vacina deve estar sempre em dia. Já na maternidade, já deve ter feito a BCG, que é para tuberculose, e a hepatite B, que é para hepatite B, para já sair da maternidade vacinado e depois ir para um posto de saúde e seguir o seu calendário vacinal. Ok, ótimas orientações. Daqui a pouquinho teremos outras orientações aqui no nosso programa, além de dicas importantíssimas que irão te ajudar aí no seu dia a dia com o seu pequeno filho. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais orientações, mas antes vamos participar juntos aqui do nosso programa. Você pode participar através da nossa enquete, isso mesmo, você pode ligar para a gente e responder a seguinte pergunta: você sabe quais os cuidados que devem ser tomados ali nos primeiros dias de vida do seu bebê? Você sabe, não sabe? Liga para a gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está disponível, você vai ligar, responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre este tema para as nossas convidadas de hoje. Essa sua participação também pode ser feita através da internet, isso mesmo. Acesse nossa fanpage na internet, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage na internet. Acesse e deixe aí quantas dúvidas você tiver sobre esse tema e daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em esclarecer essa dúvida. Manda também sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Daqui a pouquinho vamos repassar essas dúvidas e tirar a dúvida caso você tenha sobre este tema. E olha só, todos que vivem ali em torno do bebê terão a necessidade de se adaptar. Depois que a mãe chegar em casa, depois que ela chega em casa com seu bebê, ela deverá descansar sempre que a criança estiver dormindo. Nos primeiros dias, as crianças geralmente trocam o dia pela noite. É muito comum a gente ouvir isso. Então a mãe, ela deve aproveitar para dormir mesmo durante o dia. Olha só, mãe, que notícia boa. É importante também que você deixe ali que o pai, os avós, as tias e outras pessoas próximas ajudem também no cuidado com o bebê e também nas atividades domésticas. Vale pontuar que nos primeiros 6 meses de vida ali da criança, a única alimentação necessária ao bebê é o leite materno. Então vamos aprender mais sobre este tema. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Sempre um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Vilneide Braga, seja muito bem-vinda aqui ao Assunto do Dia mais uma vez. Muito obrigada aos ouvintes do programa Assunto do Dia. Muito importante esse programa, muito importante para levar realmente dicas muito sérias para a criação dos bebês com saúde. Esses bebês hoje que vão viver 100 anos. Então, eles estão de viver 100 anos com a qualidade de vida. E a qualidade de vida inicia com a alimentação. Ok, queria também dar as boas-vindas a Amanda Guimarães. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje e poder contribuir, para que as mães e as famílias elas possam estar melhor informadas sobre o aleitamento materno, sobre a introdução alimentar com qualidade, para que essas crianças cresçam saudáveis. É um tema muito comum a ser debatido por aí afora. Muitas informações também a gente encontra na internet. Tem algumas informações verídicas, outras são mitos e que deixam ainda mais dúvidas. As pessoas ficam com mais dúvidas em torno desse tema. Por isso que a gente traz para debate, é um tema muito importante. Mãe e pai de primeira viagem geralmente tem muitas dúvidas. E no início do programa a gente reforçou que é importante participar ali também de rodas de conversas, perguntar sempre ao especialista. O pré-natal também é muito importante. A gente vale destacar para essa mãe de primeira viagem
não deixe de fazer o pré-natal. Vamos começar reforçando a importância do pré-natal, que é onde inicia tudo, né? Todo o processo, né, Vilneide? É verdade. O pré-natal é muito importante. Como a doutora Jucília falou na reportagem de abertura, inclusive é muito importante durante o pré-natal, e isso ocorre lá no IMIP, no hospital onde a gente trabalha, que as mães tenham reuniões, rodas de conversa no pré-natal para discutir vários assuntos, não só assuntos relacionados à própria gestação, que gera algumas ansiedades, algumas dúvidas, que inclusive há mitos, não é, e preconceitos em relação aos cuidados durante a gestação, como também no pós-parto imediato. O que é que ela vai esperar durante o pós-parto? O que é que ela espera em relação ao parto? E, principalmente, o que é que se espera no pós-parto imediato em relação à alimentação. Porque é muito comum, Valdson, o seguinte, que as mulheres se preparam muito comprando enxoval, comprando roupa, ajeitando o localzinho onde o bebê vai ficar, mas às vezes elas não se preparam psicologicamente para o trabalho do início, os primeiros dias de vida desse bebê. A questão que foi inclusive discutida, a questão do choro. Quer dizer, o bebê chora por várias razões e na maioria das vezes a gente interpreta como fome. E muitas vezes começa esse primeiro mito de que a mãe não tem leite, não é? Então, essa é uma coisa muito séria. O bebê chora porque é a maneira dele se comunicar. Ele chora porque ele está com xixi na fralda, ele chora porque evacuou, ele chora porque quer colo. Ele quer ouvir os batimentos cardíacos da mãe, ele quer ouvir a voz da mãe, ele quer ser consolado. Ele está com sono, às vezes não sabe dormir só. Então, são várias as razões do bebê. Ele está com a roupa que está incomodando, uma roupa está quente, ou ele está com frio, ele está com a fralda apertada. Então, existem várias razões. E muitas vezes a gente interpreta errado e só acha que é fome. Então, aí já é um mito. Mas, de qualquer maneira, o professor Fernando Figueira, o criador do IMIP, ele dizia o seguinte: peito é remédio. Então, para todas as formas de choro, o peito vai acalentar, vai calar, porque o neném tem a satisfação oral. E aí depois você vai procurar realmente se está com frio, se está com calor, né? Pegar na mãozinha para ver se está friazinha, olhar se está muito quente, trocar fralda. Então, essas coisas são importantes, a mãe saber, principalmente a mãe de primeira viagem. Doutora Vilneide tocou num ponto bastante interessante dessa preocupação com o ambiente que essa criança vai dormir, com os móveis que ficaram nesse quarto. Às vezes negligenciam esse cuidado psicológico, né? Essa preparação psicológica para essa gravidez. Será que existe também a preocupação ou a falta de preocupação com a alimentação durante a gestação? Essa alimentação durante a gestação também tem que ser levada em consideração, Amanda? Sim, claro, porque a mãe ela está se preparando, na verdade até antes da gestação ela deve se preocupar com a alimentação, porque os estudos hoje demonstram que a alimentação materna antes e durante a gestação pode influenciar no desenvolvimento de doenças dessa criança quando ainda na fase da infância ou na vida adulta. Então, o que a gente fala dos primeiros 1000 dias, né, da influência da alimentação na gestação até os 2 anos de vida, influenciando nesse desenvolvimento de doenças. Então, ela precisa se alimentar bem, cuidar da saúde durante a gestação e também cuidar da alimentação durante a lactação, quando ela estiver amamentando e quando for começar a introduzir os alimentos para a criança. A gente tocou no ponto também em relação, quando essa mãe chega em casa, ela deve aproveitar o momento em que a criança dorme para ela dormir. Se a criança dorme um pouquinho pela manhã, ela tem que aproveitar, tirar um cochilo ali naquele período. Em relação a visitas também nesse período, a gente fala dessa adaptação da mãe à nova realidade, o pai também, mas as visitas, elas devem acontecer a partir de que período, né? Para quem está em casa, muita gente tem dúvidas, às vezes um parente próximo, um amigo, né, ganhou uma criança e fica naquela dúvida, será que eu devo ir nos primeiros dias? Isso é ético a gente ir nos primeiros dias? Ou é bom esperar mais um pouco e seria o ideal quanto tempo para essa primeira visita? Isso é muito importante. E isso tem muitos artigos escritos a esse respeito. É interessante que, assim, por uma questão até pessoal, eu vou contar uma historinha pessoal. E eu acho que essa historinha sempre serve de exemplo para outras pessoas.
há 30 anos atrás, eu tive uma filha na Inglaterra, quando eu tinha acabado de terminar a minha pós-graduação, lá no Instituto da Criança da Universidade de Londres. E a minha filha nasceu e eu fiz parte de um grupo de mães para discutir assuntos em relação à gestação, em relação ao pós-parto, um grupo de mães do NCHS, que é parecido com o SUS daqui. E eu estava lá no grupo de mães e tudo, e foi interessante que essa minha amiga, que eu fiz amizade durante o curso, Helen, ela teve neném um pouco antes de mim. E aí eu grávida ainda, fui com um presente visitá-la. E estava uma plaquinha na porta da casa. Mãe e bebê estão bem e descansando. Por favor, telefone e volte outra hora. Quer dizer, você, como brasileira, tenha esse hábito de até invasão da privacidade desse bebê, dessa mãe, desse pai, dessa família, no início do pós-parto imediato, que é um momento de adaptação. Porque por mais que a gente conheça o bebê intraútero, no sentido de você, eu estou me comunicando, eu passo a mão na barriga, eu canto para ele, o neném é novo. Você precisa ver, olha, mas ele parece com quem? Vamos ver. O que é que ele prefere? Ele prefere dormir mais de dia, prefere dormir mais de noite? Então, isso tudo é novo. E aquela confusão de visita logo no início, sem inclusive respeitar a hora que a mãe está descansando um pouco, a hora que o bebê está descansando um pouco, é muito sério, principalmente em maternidades particulares, onde muitas vezes se forma uma verdadeira festa, com bebida, com comida, e está lá a mãe no pós-parto e o bebê precisando de privacidade e o pai, os três juntos, precisando de se conhecerem. Então, isso é muito sério. A gente realmente orientaria a população em geral para ligar antes, saber qual é a hora mais melhor de visitar, ser breve, não querer, eu quero ver o bebê. Não, se o neném está dormindo, vamos preservar. Se ele acordar, ótimo. Também, eu vou querer pegar. Olha, gente, para pegar, precisaria tirar anel, tirar pulseira, tirar relógio, lavar bem as mãos, tá com a roupa limpa. Então, essas coisas a gente precisa saber como se portar diante de um recém-nascido. É educado, né, a gente respeitar esse momento, porque, como bem a senhora falou, é um momento de descoberta, essa mãe também vai começar a amamentar essa criança. No início não é fácil, até a criança pegar esse peito, né, para poder se alimentar de forma correta, e como bem os especialistas recomendam, né, o alimento materno, o leite materno é muito importante, pelo menos nos 6 primeiros meses deve ser a única alimentação do bebê, Amanda? Isso. É recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, de outros órgãos também, nacionais e internacionais. Então, o leite materno, por si só, ele satisfaz as necessidades nutricionais da criança nos 6 primeiros meses de vida, sendo oferecido exclusivamente. Após esse período, a mãe não precisa deixar de amamentar, ela vai continuar amamentando e vai começar a introduzir os alimentos complementares, que irão complementar o leite materno, mas não irão substituir. Então, o leite do peito ainda continua sendo o principal alimento para essa criança nesse primeiro ano de vida, exclusivamente nos 6 primeiros meses. A doutora Vilneide Braga, ela é coordenadora do Banco de Leite do IMIP, que exerce ali um trabalho e um papel muito importante para as mães que não têm condições de amamentar essas crianças. Quais os casos que isso acontece e como é que essa mãe e a criança passam a ser assistida pelo Banco de Leite, doutora? O Banco de Leite Humano do IMIP, ele assiste não só as questões relacionadas à doação de leite e à pasteurização, processamento desse leite, controle de qualidade para doação para bebês cujas mães estão, por exemplo, na UTI neonatal, ou bebês que estão, eles mesmos, doentes, prematuros graves, cujas mães ainda não tiveram condição de assumir exclusivamente a ordenha para esse bebê, cujas mães, que são poucos casos, têm contraindicação temporária para amamentar, por exemplo, elas estão usando algumas medicações que são contraindicadas para a amamentação, são raras essas medicações, mas existem. Então, nesses casos,
as mulheres sadias, e aí eu gostaria de pedir realmente à população em geral. Gente, olha, os meses de dezembro, janeiro, até carnaval, há uma escassez enorme de doação de leite. Vocês que estão com excedente lácteo em casa, que são mulheres sadias, ligam para 21224719 ou 21224103, é o banco de leite do IMIP, e procura saber como fazer. É rápido, é fácil, e você vai estar ajudando a salvar vidas. Quer dizer, você vai ser responsável. Imagine, você tendo na sua alma a responsabilidade de ter salvado uma vida. Agora, além disso, o banco de leite também cuida de mulheres que estão com algum problema da amamentação, ou mesmo essas mulheres de primeira vez, e mesmo de segunda, de terceira, que têm ajuda em relação à pega, posicionamento desse bebê no peito, porque há 100 anos, 200 anos atrás, as mulheres aprendiam a amamentar uma com a outra, na comunidade. Hoje em dia, a gente precisa, quer dizer, o pessoal médico, a nutrição, nutricionista, o enfermeiro, precisa ajudar, inclusive, a pega e o posicionamento desse bebê, para a gente não ter problemas relacionados à amamentação. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre os cuidados com os bebês. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você uma ótima quarta-feira e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no blog Pais e Filhos. Conheça 17 dicas de cuidados com o recém-nascido. É muito natural que os pais se sintam inseguros assim que os filhos nascem. Muitos deles ficam preocupados com as doenças que acontecem nessa fase inicial da vida e de uma criança, não é? E um dos motivos que mais preocupam os pais são as cólicas. Um dos métodos alternativos para reduzir as dores são as massagens. Segundo a neonatologista Graziela Lopes, a massagem para as crianças tem um efeito antiestressante e proporciona conforto e bem-estar para os recém-nascidos. Ela ainda explica que isso acontece porque ela estimula a liberação de hormônios relacionados a essas sensações. E agora a gente vai saber quais são as outras dicas para cuidar melhor dos bebês. É com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, por falar em dicas e orientações também. A gente vai trazer agora muitos esclarecimentos, porque muitas pessoas usam a internet ali como fonte de pesquisa. Tem alguma dúvida sobre determinados temas? Usam a internet, mas ali na internet a gente encontra muitos mitos e também verdades sobre os temas e principalmente sobre esse tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa, Cuidados com os Bebês. Então, eu vou mostrar aqui no nosso telão algumas informações e vou pedir a ajuda das nossas convidadas que irão responder se é mito ou verdade e trazer uma explicação sobre a informação que vamos debater a partir de agora. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira dúvida em relação ao umbigo da criança. É uma dúvida bastante comum e olha só o que diz essa tela. A melhor forma de limpar o umbigo é com um cotonete ou um pedaço pequeno de algodão umedecido com álcool? Mito ou verdade, doutora Vilneide? Verdade. Agora, o álcool precisa ser álcool a 70. Então, essa é verdade, porque ajuda a secar e mais rapidamente o umbigo cair e também ajuda a não proliferação bacteriana. Então, dar banho normal, enxugar normal com a toalha e depois usar um algodão ou uma gaze embebida de álcool a 70, que é o ideal para fazer a limpeza e os cuidados com o umbigo. E outra coisa, se cheirar esse coto umbilical, observar se está vermelhinho, observar se está inchado, e se vê vermelhidão e inchaço, rapidamente procurar o médico para avaliar como é que está esse coto umbilical. Ok, verdade. Então vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação
Mito ou verdade que crianças de qualquer idade elas podem comer frutos do mar? Mito ou verdade? Então, existe um questionamento muito grande em relação a frutos do mar, alimentos alergênicos para as crianças. O que a gente recomenda é que a partir dos 6 meses a gente comece a introduzir os alimentos complementares e que os frutos do mar não precisam ser introduzidos a partir desta idade. A gente vai introduzindo primeiro os alimentos mais básicos, que também são consumidos pela família, carne, frango, peixe. O peixe pode ser introduzido a partir de 6 meses também, mas esses frutos do mar a gente pode esperar mais um pouquinho, lá para os 10 meses ou 1 ano de vida, que a gente vai fazer também de acordo com os hábitos da família, mas não existe uma contraindicação específica, uma recomendação específica para quando introduzir esses frutos do mar. A gente faz muito de acordo também com os hábitos alimentares. Como é que funciona essa transição, nesse momento de mudança? Vai sair ali do leite materno, o leite materno também pode continuar nesse processo, mas vai ingerir ali outros alimentos. A criança vai ser estimulada a se alimentar de outra forma também. Como é que funciona essa questão da transição? Quais os primeiros alimentos que devem ser ingeridos, que essas crianças devem ingerir? Então, a gente começa introduzindo as frutas, as verduras, a carne, frango, ovo, peixe, arroz, feijão. Os alimentos a gente vai introduzindo gradativamente. A mãe continua a amamentar, ela não vai deixar de amamentar, até porque o leite materno, como eu disse anteriormente, ele ainda é a principal fonte de alimentação da criança, além de ser muito importante. A gente fala muito de questões nutricionais, mas a gente precisa saber também que é uma questão de vínculo mãe e filho. Então, um vínculo muito forte, afetivo, entre mãe e filho é a questão do aleitamento materno. Então, a gente pode começar introduzindo as frutas, nenhuma fruta é contraindicada, começa também com as verdurinhas, cada um no seu tempo, né? Existem recomendações específicas para a gente começar. Tem crianças que são alérgicas que a gente faz a introdução um pouquinho diferenciada, mas mesmo assim vai começar a introduzir esses alimentos nesse período de 6 meses, a partir de 6 meses de vida. Ok, quer complementar, doutora Vilnete? Pode ficar à vontade. Importantíssimo o que a Amanda falou, muito importante. E cada vez mais se fala de... É uma sigla em inglês, chama BLW, que é Baby Led Weaning, que é justamente o seguinte, o que é isso, né? É nome em inglês, mas é fazer o que a Amanda acabou de dizer, centrar a introdução de alimentos no bebê. Então, não forçar a alimentação, iniciar os alimentos com o alimento da família, fazer uma dieta que tenha os 4 grupos básicos da alimentação, que tenha uma fonte de carboidrato, que tenha uma fonte de proteína, que tenha uma fonte de carboidrato, o que seria? Uma fonte de açúcar, mas uma fonte de açúcar natural, que seja um inhame, um cará, uma batata doce, uma macaxeira, o arroz, tá? Uma fonte de proteína vegetal. Então, a lentilha, que a gente não é muito comum usar, mas o feijão, o nosso feijão, então, olha, o arroz com feijão, que coisa boa. Também tenha nessa dieta uma fonte de proteína animal, como a doutora Amanda acabou de dizer. Quer dizer, o frango, a carne, o ovo e uma fonte de sais minerais e vitaminas, que é justamente a fruta e a verdurinha, mantendo a amamentação por 2 anos ou mais. Muito importante. Inclusive, assim, começando, como a doutora Amanda falou, até pelas verdurinhas, para poder depois introduzir qualquer fruta, até para o bebê, como ele nasce pronto para comer mais coisa doce, a gente começar já a verdurinha para ele depois não rejeitar. Então, isso é muito importante. Então, a doutora Amanda falou muito sério e é muito importante. E a gente, assim, fazer com que o bebê segure o alimento, bote o alimento na boca. Enquanto isso, a mãe pode ajudar com a colherinha. Mas, assim, muito importante o bebê participar, tirar a roupinha dele, deixar de fraldinha, deixar ele se sujar, ver texturas diferentes. Isso é muito importante. É nessa fase que a gente começa a criar o hábito dessa criança. Mas às vezes a gente escuta, né, algumas queixas
de alguns pais que falam, meu filho tem essa idade, mas não suporta comer uma fruta, uma verdura, determinado alimento, porque não estimulou esse hábito, né, Amanda? Negligenciou essa parte. Isso, e é interessante que, inclusive, durante a gestação, essa mãe, os alimentos que ela consome, também os sabores já podem começar a passar pelo líquido amniótico. Então, essa criança, quando começa a comer, também tem influência da alimentação da mãe durante a gestação e durante a lactação. Se a mãe costuma consumir frutas, verduras, com mais frequência, provavelmente a criança pode gostar mais. Não é que ela vai gostar de fato, mas já existe uma possibilidade maior dela aceitar melhor os alimentos. E deixar as crianças também participarem no momento da refeição, como a doutora Vineide falou. Não só serem passivas de receber, mas também poderem participar e ter experiências sensoriais que poderão facilitar a aceitação dessa criança com os alimentos, quando a gente for progredindo na consistência dos alimentos mais sólidos e alimentos da família, né? Evitando e prevenindo que ela venha desenvolver dificuldades alimentares no futuro. Ok, ótimas explicações e a gente vai conferir agora mais uma informação aqui no nosso telão. Outra informação, a gente quer saber se é mito ou verdade que quando o bebê chora de cólica é bem diferente de quando ele está com fome. Existe essa diferença e através dessa dica, né, a mãe que está em casa, que é mãe de primeira viagem, vai saber agora distinguir, né? Existe mesmo essa diferença do choro de cólica e do choro de quando a criança está com fome? Mito ou verdade? Mito e verdade. A literatura ela diz o seguinte, a literatura diz que para a gente dizer que um bebê está com cólica, ele precisa chorar continuamente, pelo menos 3 horas por dia na última semana, tá? Além disso, se contorcer, dobrar as perninhas. Então, às vezes, a gente confunde com choro relacionado à fome. Não é? Inclusive, hoje, a literatura diz para a gente que existem dicas para que a gente possa orientar a mãe de que o bebê está pronto para se alimentar. A gente não precisa esperar para o neném chorar. E, às vezes, ele chora tanto, principalmente aqueles bebês que são mais pronos a chorar mais, que a gente confunde com cólica. Então, a gente poderia, inclusive, orientar a mãe, por exemplo, o bebê com o olhinho fechado, ainda dormindo, ou com o olhinho aberto, quando começam os movimentozinhos no globo ocular, no sentido horizontal, é sinal de que ele está começando a querer se alimentar. Quando ele começa a fazer movimentações com a boca, procurando, quer dizer, isso significa reflexos dos pontos cardeais, ele fica procurando de um lado e do outro, para cima e para baixo, como se estivesse procurando a mama, é outro sinal de que ele está prestes a querer amamentar. Outro sinal é quando ele começa a fazer uns gemidozinhos, uns sons de gemido, então também é outro sinal. Quando aí ele pode começar a se irritar e chorar. Às vezes ele chora tanto que realmente parece cólica, mas muitas vezes não é. E o motivo dessa cólica? A alimentação também desse bebê e da mãe do bebê, né, que ele vai se alimentar do leite materno, pode influenciar também? Pode ser o motivo da cólica a alimentação tanto do bebê quanto da mãe? Pode e não pode. Falando para os bebês que amamentam exclusivamente, que mamam exclusivamente, não necessariamente a alimentação da mãe vai influenciar diretamente nesse desenvolvimento das cólicas. Também tem a questão da maturação do trato gastrointestinal, né? Desse intestino, desse estômago. Então, a gente só faz alguma alteração na alimentação da mãe caso ela perceba que após o consumo de determinado alimento, o bebê evoluiu com cólicas, com gases, está desconfortável. Então, às vezes, a gente pensa assim, tenho que tirar chocolate, repolho, feijão, leite. Então, a gente só vai começar a diminuir a ingestão desses alimentos ou retirá-los da alimentação materna se ela perceber que houve alguma alteração nesse hábito intestinal do bebê após o consumo. Porque se a gente começar a retirar os alimentos da alimentação materna, pensando que o bebê pode desenvolver alguma cólica ou alguma outra alteração no intestino, a gente pode privá-la de consumir grupos alimentares importantes para a nutrição dela e também para o bebê. Afinal de contas, a qualidade do leite materno, a alimentação da mãe, influencia também nos nutrientes que ela vai estar passando via leite materno para o bebê.
Ok, vamos conferir agora mais outra informação e a gente quer saber se se trata de um mito ou verdade. Olha só, a gente adiantou já, né? A próxima tela. A minha alimentação, ela pode ocasionar a cólica do bebê. Foi muito bem explicado agora para a doutora Amanda. Quer complementar alguma coisa que não ficou claro ainda? Mas eu acho que as orientações foram suficientes. É basicamente essa orientação mesmo. Não excluir nada sem antes observar algum comportamento, alguma alteração no hábito intestinal do bebê. Se houver, a gente faz a retirada e continua acompanhando. Ok, vamos à próxima informação. Aqui no nosso telão temos outra orientação. A gente quer saber se isso aqui é um mito ou verdade, que alimentos com corantes, eles causam alergia no bebê. Mito ou verdade? Pode ocasionar, sim, alergia no bebê, principalmente nos bebês que já têm um histórico familiar de alergia. Não necessariamente precisa ser alergia alimentar, mas se tem história de rinite, asma, dermatite, atopias no geral, ou as próprias alergias alimentares, esse bebê ele já está mais predisposto a desenvolver alergia. Então, o que a gente recomenda é que, quando esses alimentos começam a ser introduzidos, a gente evite ao máximo, na verdade, a introdução de produtos que sejam industrializados e que contenham corantes. A gente deve priorizar os alimentos naturais e evitar os alimentos de caixinha, de saquinho. Tudo que for industrializado não precisa a gente estar introduzindo para o bebê. Ele tem uma gama de alimentos que ele vai conhecer e se a gente começar a introduzir esses alimentos com corantes, a gente já vai atrapalhar um pouquinho também essa aceitação alimentar mais no futuro. Mas os corantes, eles podem causar alergia sim, principalmente naquelas crianças que já têm uma predisposição, uma história familiar. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação e queremos saber se é mito ou verdade. Evite o estresse e assim o seu leite sempre virá com abundância. Mito ou verdade? Existe essa relação, quanto mais a mulher estiver estressada, né, que está amamentando, esse leite vai ficar um pouco retido? É mito ou é verdade? É mito. O que faz produzir leite, inclusive outro mito, é dizer que alguns alimentos aumentam a produção, alguns líquidos aumentam a produção de leite, isso é mito. O que faz realmente aumentar a produção de leite é uma pega correta, uma posição correta. Por quê? Porque desse jeito, uma pega correta na areola, não no bico do peito, vai estimular as terminações nervosas que tem nessa areola e mandar uma mensagem aqui para a cabeça, onde é liberado hormônios para a produção e a saída do leite. Então, isso é que é importante para produzir leite. Outra coisa é o seguinte, quanto mais se tira leite do peito, então quanto mais o neném mama ou a gente ordenha e tira o leite do peito, junto do leite tem uma proteína chamada peptídeo inibidor de produção láctea, que vai sair junto com o leite e vai também mandar uma mensagem química dizendo, olha, precisa produzir mais. Então, isso lógico que a mãe precisa estar relaxada, para poder, ela está num pós-parto, ela sofreu uma gestação, ela teve um parto, então ela precisa estar mais relaxada. Mas a produção é relacionada a uma pega correta e a alimentação sob livre demanda. O neném mamar quantas vezes quiser e o tempo que quiser. Ok, vou pedir licença agora aqui às nossas convidadas, dar uma pausa no nosso bate-papo sobre cuidados com o bebê, mas agora temos uma dica para você, mãe, né? Você que é mãe e seu filho está aí na idade escolar, as aulas já elas vão começar e você vai precisar comprar os livros didáticos dos seus filhos, não é verdade? Mas eles sempre pesam no seu orçamento, não é? Mas vamos te dar uma mãozinha, uma forcinha agora com o repórter Guilherme Luiz. Ele está ao vivo ali na Praça do Sebo, área central do Recife, conferindo várias promoções. A gente quer saber do Guilherme se é possível comprar livros escolares ali mais baratos, Guilherme. Que informação é essa? Isso é verdade ou é um mito? Bom dia, Valdson. Bom dia para todos que acompanham o programa Assunto do Dia. Respondendo sua pergunta, Valdson, é sim possível a gente comprar livros baratos aqui no Sebo e em boas condições também. Se a gente parar para pensar, a volta às aulas não é uma boa notícia para ninguém, porque as crianças estão de férias, curtindo, viajando na casa de parentes ou até mesmo em casa, mas estão tranquilas, lá relaxando. Aí vão voltar para as aulas. Para os professores também estão de férias, vão voltar a dar aula.
E para os pais também não é uma boa notícia, porque nesse início de ano já vem uma despesa alta, que é do material escolar. A gente sabe que os livros são dos itens mais caros. E aí o sebo surge como uma oportunidade de economizar bastante. A gente está aqui na praça, eu vou pedir para o Paulo Daniel, nosso cinegrafista, mostrar a grande movimentação de pessoas. Isso mostra que o pessoal está em busca de economia mesmo, até porque aqui no sebo as pessoas vão conseguir livros em boas condições de ser utilizado por um preço muito bom. E também elas podem trazer um livro que elas já tenham, de uma determinada série, trocar e aí só pagar aquele valor da diferença. A gente está aqui para conversar com uma das comerciantes aqui. Eu vou falar com essa família aqui. Com licença, amigo. A gente está vendo aqui que vocês já há muito tempo já vieram vendo bastante livro aqui. É válido comprar no sebo. É bom também observar a qualidade do livro, se está arriscado, se está tranquilo. É válido, com certeza. Vale muito a pena comprar aqui. E precisa ter atenção também para a qualidade do material, né? Do material, com certeza. Mas todos, vale a pena. Todos que você avaliou aí estão ok, são tranquilos? Ok, vale a pena levar. A economia foi boa, então? É boa. Olha, aí o amigo falando da economia sendo boa, a Kátia está aqui cheia de trabalho para fazer, atendendo muitas pessoas nesse momento. Isso é uma boa notícia para ela, né? Kátia, fala com a gente aqui rapidinho. Aqui as pessoas vão encontrar qualidade e preço também, muitas promoções, né? Isso, com certeza. Qualidade e preço. Tem que vir pesquisar, tem que trazer o livro que foi usado no ano passado, livros que são do 6º ano, porque livro do 6º ano usado a gente reaproveita, pode ser reutilizável. Agora, o do 5º ano para baixo, não. O ideal é que se a pessoa trazer um livro para cá, tem que observar se ele está arriscado, tudinho, se ele está organizado, né? Isso. Não está arriscado de caneta, não está marcado com marca-texto. O estado de conservação, o aspecto do livro, para que ele esteja assim, num aspecto bom, que possa ser vendido novamente. Kátia, eu sei que você tem muito trabalho para fazer, quero te liberar já, mas olha, para a gente encerrar a tua participação aqui, o preço não é fixo não, dá para dar aquela pechinchada, a gente está em crise, dá para pagar mais barato, dá uma organizada nisso aí. Com certeza, com certeza. Vindo, a gente dá um desconto à vista, parcela no cartão também, aceita cartão, estamos dividindo no cartão, com certeza. Muito obrigado, Kátia. Boas vendas aí para você. Olha, Balbino, importante isso aí, né? O pessoal vai poder pechinchar, ver como é que diminui o preço aí. Nessa crise, ninguém merece pagar muito caro. Só lembrando, a Praça do Sebo fica na Rua da Roda, por trás do antigo Banco do Brasil. Se você chegar aqui na Avenida Guararapes, próximo aos Correios, e perguntar, todo mundo vai saber aonde é. Caso você não conheça, venha para cá aproveitar, comprar livros mais baratos. Se você tem um livro que queira trocar, seguindo as orientações da Kátia, você vai poder trocar também. Voltamos para o estúdio, Balbino. Ok, Guilherme Luiz, gostamos muito aí dessas dicas, gostamos também da Kátia, uma vendedora nata, né? Você pode procurar ali o sebo. Chegando na Avenida Guararapes, pergunta onde fica o sebo, muita gente sabe informar. É um ponto tradicional onde existe essa venda de livros. Os livros estão em boas condições, é bom a gente frisar. Você vai comprar mais barato, então vai economizar agora nesse período de aperto, né? Crise econômica, o dinheiro está faltando um pouquinho. Procura lá o sebo que você vai encontrar muitas promoções e livros em boas condições, em bom estado de conservação. E com essa dica importante, agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E nesse bloco agora do programa vamos falar mais sobre alimentação. Você que está em casa sabe o que é melhor para o seu bebê? Suco de frutas ou frutas em pedaços? Você sabe também quais os maiores erros cometidos ali pelos pais na alimentação infantil? Será que deixar o bebê comer com as mãos é realmente uma boa técnica de introdução alimentar? Vamos saber com quem entende e muito sobre este tema, sobre essas orientações. A gente vai conversar agora, continuar a conversar aqui com as nossas convidadas. Temos aqui uma mesa bem colorida, bem saborosa. Você que está em casa nos acompanhando vai ver a partir de agora, olha só, quantos alimentos saudáveis estão aqui na nossa mesa. E a gente já vai repassar a primeira pergunta. Muitos pais nesse período de introdução alimentar, nessa mudança de alimentar, né, introduzir novos alimentos, ficam na dúvida, será que é melhor dar o suco de fruta ao filho
ou introduzir ali alguns pedaços das frutas? Como é que a gente poderia responder essa dúvida bastante comum, Amanda? A nossa recomendação atual é que a gente possa oferecer para a criança as frutas para que ela tenha mais experiências sensoriais e que também estimule o desenvolvimento. O fato dela pegar na fruta, dela levar à boca, mesmo que ela não vá comer, mas ela já está estimulando mais esse desenvolvimento, essa curiosidade e essas experiências. Os sucos, o que acontece? A gente, quando faz o suco, às vezes tende a colocar mais água, já fica mais diluído e você acaba perdendo também as fibras. Então, as frutas, elas são a melhor opção para a gente oferecer para as crianças ao invés dos sucos. Porque, antigamente, o primeiro alimento que começava a se introduzir para a criança era uma madeira de suco de laranja mimo. E essa era a primeira refeição, né? Só que hoje em dia a gente tenta realmente fazer com que a criança pegue os alimentos, ela toque, ela sinta, faça bagunça, que ela suje, esmague o alimento, porque inicialmente a criança ela vai ter mais o reflexo mais o movimento de pegar e o movimento de garra que a gente chama. Então ela vai esmagar o alimento, mas não é para ficar se preocupando tanto com essa sujeira, com esmagar, porque ela está conhecendo. Então ela precisa ter essas experiências, esmagar mesmo até ela conseguir levar à boca. Às vezes o alimento vai para a testa, para a bochecha, para todo canto, menos para a boca, mas é assim mesmo. Antes de chegar nessa fase, doutora Vilneide, é preciso estimular a amamentação. Daqui a pouco a gente vai demonstrar a forma correta, mas antes a senhora quer complementar essa informação. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de corroborar o que foi dito por Amanda, é muito importante. Inclusive, os trabalhos hoje da literatura mostram que as crianças, o uso de sucos está associado a longo prazo à obesidade, e principalmente esses sucos prontos. Por quê? Porque tem uma quantidade de caloria muito maior do que a própria fruta e menos fibra. Então, e muitas vezes as mães, inclusive os próprios profissionais de saúde, orientavam alguns anos atrás, ao início, como a Amanda disse, de introdução de frutos. E, inclusive, assim, toda a alimentação que a gente está oferecendo para o bebê, a gente visa também a promoção da saúde, a promoção, inclusive, de doenças da saúde que têm raízes na infância. E, por exemplo, uma delas é o câncer de intestino. Se a gente não dá fibra, quer dizer, se a gente não dá a fruta, a verdura, a comida e vai dar tudo liquidificado, tudo processado, tudo batido, você tira essa fibra, como a Amanda falou, e aí você está correndo um risco daqui a alguns anos a câncer de intestino que está associado a uma alimentação sem fibra. Ok, vamos falar agora a maneira correta dessa amamentação, né? Muitas mães de primeira viagem estão nos acompanhando, às vezes diz que tem dificuldade, né, para a criança pegar ali o peito para se amamentar. A gente tem aqui, né, um exemplo, a senhora vai mostrar para a gente como é que funciona, para ficar mais prático o entendimento de quem está em casa também. Quem é essa garota que está aqui para nos ajudar? Essa garota é a Bebê. É a Bebê, é a Bebê, é a Bebê. Essa boneca é a Bebê, que inclusive é uma boneca que ajuda até a própria criança a entender a amamentação, porque essa boneca ela também amamenta, tá? Essa boneca é feita com um bebezinho, ela tem parto normal, então a gente orienta as mães no pré-natal ao parto normal e à amamentação. Mas é importante, inclusive, que a mãe saiba como fazer para pegar esse bebê. Então, uma das maneiras de pegar o bebê, quer dizer, agora eu vou usar a Bebê como se fosse um bebê, é fazendo o seguinte, colocando o bebê de frente, então a gente pegando o bebê com a mão direita ou esquerda e deixando essa mão livre, tá? Porque aí você pode pegar na mama em forma de C e longe da areola e oferecer o máximo possível da areola para que o bebê vá ao peito, não a mãe ir para o peito, tá? Ir para o bebê. Então o bebê vai ao peito, então você faz essa quando o neném começar a abrir a boca, tiver a bocona bem aberta, então você leva o bebê ao peito. Então essa posição, não deixar o bebê aqui, ó, na dobra do braço, deixar ele mais nessa posição, ou fazer ao contrário, olha, a fazer essa postura também, ó, colocar o bebê assim, tá? E dessa maneira para o peito. Então, deixar livre, segurar a mama desse jeito
e amamentar. Outra postura boa, principalmente para bebês pequenininhos, para bebês prematuros, é amamentar sentado. Desse jeito, o neném vem para a mama sentadinho. Então, o jeito que a mãe quiser, contanto que seja barriga com barriga, o neném alinhado, que significa a cabeça, o pescoço e o tronco na mesma linha. Porque se o bebê tiver desse jeito, a cabecinha aqui e o corpo para fora, o que é que vai acontecer? Vai dificultar a deglutição. Então, isso é bem importante. Ok, vamos voltar a falar agora sobre alimentação. Temos aqui também uma variedade, né, Amanda? Isso. Por onde que a gente poderia começar a destacar? Seria pelas frutas, pelas verduras? Como é que a gente pode explorar essa mesa um pouco mais? Então, o objetivo de trazer esses alimentos em diferentes cortes aqui foi para mostrar como a gente pode oferecê-los às crianças. Então, a gente não precisa só oferecer os alimentos amassados, mas a gente, como falei anteriormente, deixar que essa criança pegue e sinta o alimento pode facilitar bastante a aceitação alimentar. Então, por exemplo, aqui a batata, eu coloquei ela amassada e coloquei também ela em pedaços que deem para a criança pegar e que ela consiga levá-los à boca. Que tamanhos esses pedaços deveriam ter? Pelo menos, os pedaços devem ter o tamanho do punho da criança fechado e ultrapassar um pouquinho mais esse punho da mão fechado, para que ela consiga levar à boca e tentar morder. Então, ao invés de estar liquidificando, fazendo papinhas, como a gente costuma dizer, né? Eu vou fazer a papinha, vou liquidificar. A gente tenta evitar o máximo possível o uso de liquidificador e peneira e a massa com garfo. Então, todos esses que eu trouxe aqui, eles foram cozidos e amassados com o garfo. E ao mesmo tempo que a gente for oferecendo esses alimentos amassados, oferecer também os alimentos na forma sólida, num corte adequado, para que o bebê consiga pegar e levar à boca, né? Estimulando esse desenvolvimento e aprendendo também essa mastigação. A partir de quantos meses a gente poderia estimular esse tipo de alimentação? A partir dos 6 meses de vida. Já, né? Como a gente falou, né? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E a partir dos 6 meses a gente já começa a oferecer esses alimentos. Começa pelas frutas, já pode começar a oferecer verdurinhas também. Então a gente vai fazendo de acordo com cada família, com os hábitos. Aqui eu também trouxe o brócolis, por exemplo, que é um alimento que geralmente as crianças gostam. Brócolis, couve, porque é fácil da criança pegar, porque tem esse talinho. Então é fácil dela pegar, de levar à boca e ela fica mais ali conhecendo. Isso não vai ser para nutrir inicialmente, mas para ela conhecer, porque o que vai estar nutrindo realmente a criança é o leite materno. E esses alimentos são colocados para que ela tenha essas experiências sensoriais e que possa provar os novos sabores, as novas possibilidades, né, que estão sendo dadas a essa criança. Se for servido dessa forma, né, machucado o alimento, a forma de levar até a boca da criança, a colher também influencia nesse processo todo? Sim. A gente tem aqui alguns exemplos, né, Amanda? Eu trouxe alguns exemplos de colheres aqui para ficar fácil das mães, das famílias e dos cuidadores saberem também como é que a gente deve oferecer esses alimentos à criança e que tipos de utensílios são mais adequados. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe esse talher aqui, é um de silicone, que geralmente eu recomendo para as famílias porque é mais fácil, machuca menos a criança, ele é mais flexível e ele também, é importante também saber não só o tipo de material, mas o tamanho da colher, porque a boca da criança é muito pequenininha. Então, se a gente oferecer numa colher muito grande, vai dificultar essa entrada do alimento na boca da criança. Aí vai ser um momento mais tenso do que prazeroso a refeição. Pode ser de silicone, pode ser colher de plástico, essa aqui inclusive tem 2 tamanhos, tem um menorzinho e um maiorzinho. Então, no comecinho faz com tamanho pequeno. E isso aqui também é de plástico, mas faz uma observação importante, que os talheres que são de plástico, sempre observar na embalagem desses produtos se são livres de bisfenol A, que é uma substância química que pode acarretar alguns prejuízos à saúde futuramente, na vida da criança. Então, tudo que for de plástico, observar se são livres de bisfenol, que é essa substância química. E também observar se for de plástico, que esse aqui não sei se vai dar para ver na câmera, mas tem algumas colheres que elas ficam, sendo de plástico, elas ficam como se fossem com uns defeitos que podem machucar a boquinha da criança. Então, eu sempre digo para os pais, pode plástico? Pode, mas sempre observar a qualidade desse produto que você está comprando para não machucar a boquinha da criança.
Aí são Ok, essas temos aqui outro observações. utensílio também, né, Amanda? Isso. Copo, que é bastante comum, os pais gostam de dar também esse copinho, a Isso. criança brinca um pouco antes de tomar o líquido que tem nele. Qual a preocupação que eu devo ter ao dar um utensílio como esse a essa criança, né? Esse pai e a mãe, qual o cuidado que deve ter? A gente mostra ali. Aqui. Então, esse copinho de transição eu trouxe para mostrar como é que a gente pode começar a oferecer a água para as crianças. Então, a partir dos 6 meses, a gente fala muito de alimento, e a gente não falou até agora aqui sobre a água. Então, até os 6 meses, a criança não precisa de água, suco, chá, nada disso, porque o leite materno também é completo nesse aspecto nutricional. E a partir dos 6 meses, a gente precisa começar a oferecer os alimentos e também a água, porque esse bebê precisa, para facilitar mais o processo de digestão, absorção, funcionamento renal, funcionamento do intestino. E aí, como é que a gente vai começar a oferecer essa água? Pode ser num copinho de transição como esse, que eu estou aqui na minha mão, ou pode ser num copinho aberto, pode ser no copinho aberto também, pequenininho, para que o bebê consiga tomar, sempre com auxílio de um adulto. Então, esse aqui é um exemplo de copo de transição que pode ser oferecido para a criança. E também o copinho aberto eu não trouxe aqui, mas é um copinho simples, sempre com todo o cuidado para que a criança não engasgue também, porque é uma facilidade maior de engasgar com líquidos do que com sólidos. Então, sempre os pais vão oferecendo aos pouquinhos e a criança no início não vai ter ainda, vamos dizer assim, um desenvolvimento suficiente para pegar esse copinho e levar à boca. Então, sempre vai ter que ser com auxílio de um adulto. Lá por volta dos 9, 10 meses, essa criança já vai estar com maior possibilidade de fazer isso, né? Depender do seu desenvolvimento. Então, essa aqui é uma forma da gente introduzir a água para as crianças, ressaltando que no início, muitas crianças não aceitam bem a água porque ela não tem sabor de nada. Então, a criança está acostumada a ingerir o leite materno, que tem diversos sabores, porque o que a mãe consome passa também pelo leite materno. E ela começa a consumir as comidinhas, que também tem sabor, tem cor. E quando toma água, não sente gosto de nada. Então, acha estranho, às vezes rejeita. Mas é natural, porque é muito novo para ela. E à medida que ela for comendo mais, vai sentindo necessidade também de tomar mais água. E essa ingestão aumenta com o decorrer da introdução alimentar. Ok, ótima explicação. Doutora Vina estava falando em relação à forma de segurar a criança, né, para fazer esse processo de amamentação. A gente tem aqui uma participação na nossa fanpage do Zezinho Santana. Ele disse que está acompanhando o programa e a dúvida dele é a seguinte, e é algo que é muito importante que a gente venha frisar aqui no nosso programa, em relação às pessoas que seguram as crianças levantando pelos bracinhos, né, às vezes crianças de 2, 3 aninhos. Ele quer saber se aquilo dói na criança. Tem mãe às vezes que também arrasta a criança pelo braço. Isso deve ser banido, doutora? Essa é a dúvida do Zezinho Santana, que mandou através do facebook.com/assunto do dia. Aquela brincadeira, né, de segurar as crianças pelos braços. O que a gente poderia comentar para o Zezinho Santana? Muito bem pontuada essa observação. Zezinho, muito importante a tua pergunta, muito importante mesmo. Eu trabalhei durante muito tempo na emergência, inclusive na emergência do Hospital da Restauração, e é muito comum vir as crianças à emergência com deslocamento de ombro. Então, é uma maneira que não deveria nunca ser feito. A gente deveria segurar o bebê pelos braços, segurar o bebê pela articulação entre o braço e o tronco. Nunca puxar a criança dessa maneira, nunca puxar a criança dessa maneira, inclusive brincadeiras como essas brincadeiras de rodar a criança pelo braço, às vezes sustentar a criança por um braço só, muitas vezes as pessoas fazem isso, levantar a criança do chão com o braço. Às vezes, sem querer, você está machucando essa articulação entre o braço e o ombro. Muito bem lembrado, Zezinho. Ok, vou pedir licença agora aqui às nossas convidadas. A gente vai a um rápido intervalo. Você ainda tem alguma dúvida? Manda pra gente através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais debate aqui no programa Assunto do Dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora tem uma ótima notícia para você que está em casa nos acompanhando. Que tal começar 2017 economizando? Isso é possível porque chegou o Liquida Saldão Lady Eva Moda Evangélica. É a maior queima de preços do Brasil. Toda loja com descontos reais que variam entre 10% até 50%. São mais de 600 lindos ternos em cores variadas, também tem gravatas, blazers, camisas sociais, bermudas e camisas polo. Diversos modelos de saias jeans, belíssimos vestidos sociais e de festas. Também tem saias longas com estampas variadas. Só na Lady Eva você encontrará roupas masculinas e femininas totalmente exclusivas. E uma informação especial para você, mulher evangélica que está nos acompanhando: as roupas das famosas marcas Fascínios, Saron, Bela Herança e Via Tolentino estão com preços arrasadores. É isso aí, comece 2017 economizando. Não perca o Liquida Saldão Lady Eva Moda Evangélica. São descontos reais que variam de 10% até 50% e você compra tudo em até 6 vezes sem juros. São 2 lojas para você economizar. Tem Lady Eva ali no Shopping Costa Dourada e também Lady Eva em Boa Viagem, a 200 metros ali da pracinha. Tem alguma dúvida? Liga para a Lady Eva 3059-2249, 3059-2249. E por falar em coisa boa, a partir de agora a gente vai conferir aqui no nosso programa as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão a primeira oportunidade: uma vaga para analista de logística de transporte. Exigência de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. Uma vaga para analista de logística de transporte. Vamos conferir juntos aqui mais outra oportunidade. Agora tem uma vaga para auxiliar técnico de eletrônica. Exigência, ensino médio completo, experiência de 12 meses, 1 ano e o salário R$937. Vamos juntos agora ver a próxima oportunidade. Olha só, agora é uma vaga para professor de inglês. Uma vaga para professor de inglês, exigência de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$937 é o salário. Uma vaga para professor de inglês. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas. Primeiro vamos conferir a primeira pergunta que chegou através da nossa linha interativa. Vamos ver de quem é a primeira dúvida e responder com a ajuda aqui das nossas convidadas. Monsueto Viana, de Benfica, a dúvida é a seguinte: quais os riscos para as crianças que ficam perto de pessoas que bebem e que fumam? Quais os riscos? Olha, pergunta muito boa. A criança que fica perto de uma pessoa, principalmente um fumante, essa criança corre os mesmos riscos do fumante. Ela será um fumante passivo. Existem vários trabalhos que mostram que essas crianças têm maiores riscos de ter doenças pulmonares, maiores riscos de terem infecções de vias aéreas superiores e inferiores e riscos a longo prazo de ter, inclusive, maior risco de câncer de pulmão, porque elas são fumantes passivas. E perto de pessoas que bebem, o que é que acontece? Se essa pessoa que é cuidadora desse bebê é uma cuidadora que tem o vício da bebida e usa uma quantidade grande, ingere uma quantidade grande de bebida, essa pessoa pode, em alguma época da vida, se descuidar da criança, e acidentes são muito frequentes na idade
de lactente, quer dizer, até 2 anos e pré-escolares. Então, essas crianças podem ser responsabilizadas por acidentes, inclusive graves. Inclusive a ingestão de álcool, quer dizer, essas crianças são curiosas, a pessoa que usa álcool pode deixar essa bebida num local que seja de fácil acesso e até a ingestão de álcool pode ocorrer. Então, muito cuidado, você cuidador de bebê em relação ao uso de álcool e principalmente ao uso do fumo. Ok, essa foi a dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Agora temos muitas outras perguntas através do nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida? Manda pra gente 994 18 1206, 994 18 1206. Eu vou começar a repassar aqui as perguntas para as nossas convidadas. Vamos aqui, a primeira participação é da Bianca. Bianca Maria, ela tem a seguinte dúvida, ela é de Jardim Prazeres, ela diz que é mãe de primeira viagem e gostaria de saber se faz mal se alimentar enquanto está amamentando a criança. Ela se alimentar enquanto está se amamentando esse bebê. Isso faz mal, não faz? Não faz nenhum mal, Bianca. Você pode fazer tudo enquanto está amamentando. Às vezes você está sozinha em casa, não tem condição de ter outra pessoa que possa segurar o bebê, ou o bebê está no meio da refeição, ou está dormindo e você está se alimentando e ele acorda. Pode colocar o bebê no peito e se alimentar sem problema. Uma única questão é cuidado com alimentos quentes, porque pode haver um acidente se você estiver se alimentando com alimento quente e aí esse alimento cair no bebê. Mas não há problema nenhum. Pode se alimentar sem nenhum problema quando está amamentando. Uhum. Temos aqui outra participação. Marenilda de Cortês, ela diz o seguinte, ela tem uma filha de 1 ano e 9 meses. Ela diz que a menina só quer mamar. Ela pesa 8 quilos, não quer mingau nem outros tipos de leite ali. Só comida de panela. Comida de panela ela consegue comer, mas ela diz que ela passa 3 dias sem defecar. E quando consegue, ela chora muito. O médico falou que isso é normal até 4 dias. Ela quer saber o que deve fazer. Olha, se esse bebê fosse em menos de 6 meses de idade, tivesse em aleitamento exclusivo, então sim, poderia ser normal esse bebê passar um tempo maior sem evacuar. Normalmente, de uma maneira geral, o bebê que mama no peito evacua 3, 4, 5, 6, 8 vezes nas 24 horas, mas não tem problema nenhum, isso não é diarreia, as fezes estão lá líquidas ou semilíquidas, isso é normal, porque o que é que acontece? Quando o neném mama, tem um reflexo que chama gastrocólico, tudo que o neném ingere, começa o intestino a funcionar mais rápido e o neném evacua. Em algumas crianças isso não ocorre e essas crianças ficam sem evacuar. Só que a evacuação dessas crianças é do mesmo jeitinho, são fezes líquidas ou semilíquidas. Esse bebê de 1 ano e 9 meses que amamenta e usa outros alimentos, provavelmente está precisando de mais fibra, está precisando de comida de panela mesmo. Mas comida de panela feita em casa, está precisando de inhame, de cará, de macaxeira, de batata doce, de verduras, todas elas, de frutas, todas elas. A Amanda, nesse instante, mostrou aquela mesa que, inclusive, tinha abacate. E aí tem um mito enorme de dizer que abacate não pode para criança, de dizer que repolho não pode para criança, de dizer que couve não pode para criança. Todos os alimentos podem para criança, então deve estar faltando fibra na dieta desse bebê e deve estar faltando água para poder esse intestino funcionar. Você, inclusive, falou também que ela não gosta de mingau. Que coisa boa que ela não gostar de mingau. O que é um mingau? É leite com carboidrato, com a massa. Em vez de a gente fazer isso, botar o carboidrato na massa, no leite, a gente vai usar o carboidrato como forma de comida. De novo, a gente diz arroz, inhame, cará, macaxeira, porque tem fibra e vai ajudar esse neném a evacuar. Ok, temos aqui outra pergunta, agora da Dayana Queiroz. Ela diz o seguinte, ela sabe que a amamentação é exclusiva até os 6 meses, porém, ela quer saber se oferecer frutas ou suco ao bebê antes desse período vai fazer mal à criança? Então, não é que faça mal à criança,
Mas a própria Daiane, né? Daiane. A própria Daiane, ela vai observar que um bebê menor de 6 meses, muitas vezes a maioria das vezes, ele não vai conseguir sentar, ele não tem muito apoio, ele fica caindo. Então, o que a gente fala? Não só a maturidade do trato gastrointestinal, mas também o desenvolvimento motor e oral para receber os alimentos. Não vai fazer mal ele receber, geralmente por volta dos 5 meses os bebês já estão prontos do ponto de vista do trato gastrointestinal para receber os alimentos, mas pode ser que ele receba os alimentos muito amassadinhos, ele não vai conseguir pegar. Todos esses cortes que eu mostrei aqui inicialmente, a gente faz a partir dos 6 meses ou a partir do momento que o bebê esteja preparado para pegar esses alimentos e levá-los à boca. Então, isso antes dos 6 meses muitas vezes não é possível por conta do desenvolvimento do bebê. Por isso que seria interessante a gente esperar um pouquinho mais para conseguir introduzir esses alimentos. Se não for possível amamentar exclusivamente, em algumas situações a gente acaba introduzindo esses alimentos antes, mas é importante, Daiane, que você procure um profissional especializado na área, um pediatra ou nutricionista, que possam te orientar bem sobre essa introdução dos alimentos, se tiver que ser feita antes dos 6 meses de vida. Ok, temos aqui a participação agora da Cristiane Oliveira, de Tegipiora, quer dar parabéns aqui ao programa e também à equipe do hospital, né, do IMIP, que é muito importante na orientação à amamentação. E isso tem ajudado bastante as mães. Ela disse que foi do tempo quando começou ali o projeto Canguru e ajudou bastante ela a cuidar do filho dela naquela época. Gostaria de saber se tem... se quem não é paciente, se pode participar de uma palestra, as mães que estão amamentando, participar, pois tem dificuldade principalmente nos primeiros dias de adaptação. Repassado aqui o elogio, né, a toda a equipe do IMIP, uma equipe bem séria e bem profissional. Muito obrigada, Daiane. Que bom que você pôde participar do projeto Canguru. Inclusive, foi o primeiro hospital no Brasil a ter o projeto Canguru. Foi o primeiro hospital no Brasil. Inclusive, nós estamos fazendo esse ano 25 anos de primeiro hospital amigo da criança, quer dizer que segue os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Muito obrigada, Daiane. E a tua pergunta, as mães que não pariram no IMIP, que não tiveram bebê no IMIP, elas podem sim receber ajuda, apoio no Banco de Leite Humano do IMIP. Para isso, ela é livre demanda, quer dizer, ela chega e ela vai ser atendida pelo SUS no Banco de Leite Humano para receber orientações em relação ao ambulatório de amamentação. Ok, vou pedir licença agora às nossas convidadas. A gente vai conferir o resultado da enquete de hoje. A pergunta foi a seguinte: você sabe quais os cuidados que devem ser tomados ali nos primeiros dias de vida do seu bebê? Olha só, 30% apenas das pessoas que ligaram disseram que sabem, 70% disseram que não sabem. Espero que diante dessas dicas e orientações hoje aqui no nosso programa, essa enquete, se for feita mais à frente, que venha a mudar, né? Porque foram orientações muito válidas para todas as mães e os pais também, que têm que acompanhar todo esse processo do nascimento e do crescimento do filho também. É papel do homem também cuidar dessa criança. Estamos agora na reta final do nosso programa. Queria muito agora agradecer a participação aqui das nossas convidadas de hoje. Amanda Guimarães, nutricionista infantil e mestre em saúde da criança e do adolescente. Obrigado por sua participação. Obrigada, o espaço está aberto agora para um último recado. Considerações finais, fique à vontade. Gostaria de agradecer o convite e por poder participar e também para poder ajudar as famílias. Como foi falado aqui, a gente ajuda não só as mães, mas os pais, os cuidadores, os avós, os tios, quem está cuidando da criança. E ressaltar a importância de uma alimentação adequada, do aleitamento materno. Se você tiver alguma dificuldade de amamentar, procure o Banco de Leite Humano, está lá disponível para você, os melhores profissionais para poderem ajudar. E a importância da gente começar a introduzir esses alimentos de maneira mais saudável. Então, a alimentação da criança hoje, ela vai influenciar no desenvolvimento futuro dessa criança, do adulto e do idoso que ela será. Então, é extremamente importante que a gente sempre dê esse valor a esse alimento que vai ser oferecido à criança e procurar os profissionais que possam ajudar efetivamente nesse processo. Então, importantíssimo, vai ressaltar mais uma vez a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. O vínculo que se forma entre mãe e filho é impressionante, é extraordinário. Então, é um dos momentos mais lindos, é o momento do aleitamento materno. Mesmo aquelas mulheres que não conseguem amamentar por algum motivo, elas têm esse vínculo mesmo oferecendo um leite artificial. Então,
é passar essa mensagem realmente da importância não só da nutrição, mas também do vínculo afetivo que se forma com a criança nesse momento. Mais uma vez, muito obrigado, Amanda. Queria agradecer a doutora Vilneide Braga, pediatra, coordenadora do Banco de Leite Humano do IMIP, também professora do curso de Medicina, da Faculdade Pernambucana de Saúde e mestre em Saúde Infantil pela Universidade de Londres. Doutora Vilneide, muito obrigado mais uma vez por sua participação. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado, Valdes. Muito obrigado aos telespectadores. Muito obrigado por nós estarmos aqui, podendo contribuir de alguma forma para a saúde, de novo digo, olha, para esse bebê que vai viver 100 anos, né? A amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses, muito importante, e a manutenção dessa amamentação por 2 anos ou mais. E você, mãe, que está aí em casa, procura a gente lá no Banco de Leite Humano, que tem excedente lácteo, ajude a salvar vidas, seja uma salvadora de vidas, não só do seu bebê, mas também de outras crianças que estejam precisando. Procura lá o Banco de Leite Humano do IBIP. Estamos numa época muito ruim de estoque. Procura lá, Banco de Leite Humano do IMIP, 2122-4719, 2122-4103. Muito obrigado mais uma vez aqui às nossas convidadas. Queria agradecer a você pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço para você e toda a sua família e até amanhã.